Provérbios, capítulo 12. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que só se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falta de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos dos homens fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura um só momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Vamos aos comentários e aplicações pessoais agora. Se você não quer aprender, os anos de escola lhe ensinarão muito pouco. Mas se você quer ser ensinado, o que você pode aprender não tem fim. Isto inclui estar disposto a aceitar disciplina e correção e aprender com a sabedoria dos outros. Uma pessoa que se recusa a aceitar críticas construtivas tem um problema com a soberba e é improvável que aprenda muita coisa. Ter raízes profundas e ser estável quer dizer ser bem-sucedido. A verdadeira estabilidade e sucesso acontecem apenas para os que fazem o que é correto. Seu esforço resiste à prova do tempo. No entanto, às vezes parece que a impiedade realmente traz sucesso. Podemos conhecer pessoas que trapacearam para passar para o ano seguinte na escola, ou para conseguir uma restituição de impostos maior. E o que dizer da pessoa que ignora os compromissos de sua família e maltrata seus trabalhadores, mas ainda assim prospera? Esses sucessos aparentes são apenas temporários e são obtidos à custa do caráter. Os que trapaceiam se tornam cada vez mais desonestos
e aqueles que ferem outras pessoas se tornam insensíveis e cruéis. No longo prazo, o mau comportamento não leva ao sucesso, leva a mais maldade. O verdadeiro sucesso conserva a integridade pessoal. Se você não é um sucesso pelos padrões de Deus, então não conseguiu o verdadeiro sucesso. As pessoas ímpias distorcem os fatos para respaldar suas afirmações. Os que fazem isso acabarão presos nas armadilhas de suas próprias mentiras. Mas, para os que sempre dizem a verdade, os fatos, claros e sem disfarces, proporcionam uma defesa inabalável. Se você perceber que sempre precisa se defender diante dos outros, talvez não esteja sendo honesto. Quando alguém lhe aborrece ou insulta, é natural desejar retaliação, mas isso não soluciona nada e somente estimula mais problemas. Em vez disso, permaneça calmo e responda lenta e tranquilamente. Sua resposta positiva alcançará resultados positivos. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor. A verdade é sempre oportuna. Ela se aplica tanto hoje como no futuro. Por estar conectada com o caráter imutável de Deus, a verdade também é imutável. Pense, por um momento, nos séculos que se passaram depois que os provérbios foram escritos. Considere as incontáveis horas que foram dedicadas ao estudo cuidadoso de cada sentença das Escrituras. A Bíblia resistiu ao teste do tempo. Como Deus é a verdade, você pode confiar que sua palavra lhe orientará. Esta é uma verdade geral contida no versículo 21, mas não universal. Ainda que o mal aconteça aos piedosos, eles conseguem ver oportunidades em seus problemas e seguir adiante. Os ímpios, sem a sabedoria de Deus, são mal equipados para lidar com seus problemas. As pessoas sábias têm uma tranquila confiança. As pessoas instáveis, ou seja, tolas, sentem a necessidade de provar algo a si mesmas. Porém, as sábias não têm nada a provar. Elas sabem que são capazes, por isso podem conseguir em seu trabalho. Cuidado com a ostentação. Se você for uma pessoa modesta, as pessoas poderão não lhe perceber a princípio, mas lhe respeitarão mais tarde. O diligente faz uso sábio de seus bens e recursos. O preguiçoso os desperdiça. O desperdício se torna um modo de vida para muitos que vivem em uma terra de abundância e fartura. O desperdício é uma característica de má administração. Faça bom uso e valorize o que Deus lhe deu. Para muitos, a morte é uma porta escura no fim da vida, uma passagem para um destino desconhecido e temido. Mas para o povo de Deus, a morte é um caminho claro para uma vida nova e melhor. Assim, por que tememos a morte? É o medo da dor que imaginamos? A separação dos entes queridos ou o desconhecido? Deus pode nos ajudar a lidar com esses temores. Ele nos mostra que a morte não é final, mas apenas outro passo na vida eterna que recebemos quando o seguimos. Obrigada a cada um que chegou aqui no final. Obrigada pelos comentários. Lorena, muito obrigada por todo o apoio, amiga. Deus abençoe você. Até o próximo episódio.